Ela confiou neles e não poderia estar mais errada. Traída em um jogo de interesse sombrio, agora ela conhece a verdade. Na vila isolada de Montrose, a mansão de Elisa era um lugar de luxo e silêncio opressor. Em um casamento arranjado com Edgar, um homem rico e abusivo, Elisa vivia aprisionada em uma rotina de submissão e medo. Edith, sua amiga de infância e atual governanta da mansão, era sua única confidente. Elisa sonhava com liberdade, mas sabia que Edgar a controlava completamente, tanto emocional quanto financeiramente. Por ser mulher, sua herança de família estava em total posse e controle de Edgar. As únicas coisas que pareciam trazer conforto eram sua amizade com Edith, que a acolhia nos braços após as bebedeiras de Edgar, que sempre resultavam em hematomas, e um espelho antigo guardado no porão da mansão. Ele cintilava uma aura misteriosa, e Elisa passava horas diante dele, escrevendo contos e poemas sobre liberdade. Era um dia comum quando Samuel, um mercador carismático, chegou à vila. Ele trouxe consigo um brilho de novidade. Suas visitas à mansão logo se tornaram mais frequentes. Enquanto tratava de negócios com Edgar, passava longos momentos no jardim com Elisa. Entre olhares trocados e sorrisos discretos, algo que há muito estava adormecido nela despertou esperança. Samuel conquistou a confiança de Elisa. Ele era gentil, atencioso e parecia enxergar além das paredes da mansão e dos segredos que Elisa guardava. Não demorou para que os dois começassem a se encontrar às escondidas. Elisa, desesperada por amor e liberdade, sentiu-se viva pela primeira vez em anos. Certa noite, durante um passeio no jardim, Samuel segurou suas mãos com intensidade. Elisa, você merece ser livre. Se Edgar não estivesse mais aqui, você se casaria comigo? Perguntou ele. Elisa hesitou, mas acabou cedendo à emoção. Eu juro, Samuel, se eu pudesse, me casaria com você. Ela não percebeu a gravidade de suas palavras. Para ela, era uma fantasia romântica. Para Samuel, era o início de algo mais sinistro. Edgar sempre fora desconfiado e nada bobo. Notou mudanças sutis no comportamento de Elisa. Ela estava mais distante, mais sonhadora, como se carregasse um segredo. Passou a ficar ainda mais tempo escondida no porão em frente àquele espelho escrevendo, e os cochichos risinhos abafados com a governanta e sua amiga Edith aumentaram. Certa noite, retornando de uma viagem de negócios 2 dias antes do previsto, encontrou um lenço masculino no quarto dela. Sua suspeita tornou-se certeza. Ele não confrontou Elisa imediatamente. Não era seu estilo. Edgar era sorrateiro como uma cobra e preferia planejar. Naquela noite, ele deu um jantar surpresa luxuoso só para os dois e um evento raro na mansão. Elisa estranhou o gesto, mas se sentiu feliz em receber o mínimo de atenção de seu marido Edgar em anos. Sentada à mesa, cercada pelo luxo do salão, ela mal tocava a comida enquanto Edgar a observava com um olhar calculista. Você está diferente ultimamente, disse ele, com a voz baixa, quase casual. Alguma coisa que queira compartilhar comigo? Elisa sentiu um nó na garganta, mas conseguiu sorrir. Não, Edgar. Tudo está como sempre. Ele sorriu de volta, mas seus olhos estavam sombrios. Levantando-se, Edgar caminhou até o centro do salão, onde tinha um objeto coberto por um lençol. Elisa não fazia ideia do tinha ali, mas em segundos, Edgar tirou o lençol violentamente, revelando o espelho que ela passava horas em frente, escrevendo seus contos. Edgar disse: Sabia que este espelho tem uma história fascinante? Dizem que ele revela a verdade sobre aqueles que ousam encará-lo. Elisa ficou tensa. Ela conhecia a superstição sobre o espelho, mas nunca a levara a sério. Edgar continuou: Amanhã, durante o jantar com nossos convidados, quero que você fique diante dele e diga que é uma esposa fiel.
Elisa sentiu seu coração disparar. Edgar a observava como um predador. Não houve discussão. Ele apenas a deixou ali, sozinha, enquanto ela tentava acalmar a tempestade dentro de si. Na noite seguinte, Edgar organizou um evento na mansão, com vizinhos influentes e criados como testemunhas. Elisa estava pálida, com a respiração curta, mas sabia que não tinha escolha. Quando Edgar chamou sua atenção, o salão inteiro ficou em silêncio. "Minha querida esposa", disse ele com um sorriso frio, "diga à nossa plateia que seu amor por mim é puro e eterno." Ele a conduziu ao espelho. O salão inteiro parecia prender o fôlego. Elisa se aproximou, sentindo o peso de cada passo. Quando ficou diante do espelho, algo inexplicável aconteceu. O vidro brilhou intensamente, revelando uma imagem. Ela e Samuel no jardim, rindo e se beijando. A sala explodiu em murmúrios. Elisa recuou, horrorizada. Edgar permaneceu imóvel, com um sorriso que parecia esculpido em pedra. Ele não disse nada diante dos convidados. Não precisava. Sua posição como vítima já estava assegurada. A única reação que Elisa pode ter foi sair correndo em direção ao seu quarto, enquanto o salão todo murmurava e Edgar ria de forma diabólica. Pudesse falar, ele agarrou seu pescoço com uma força brutal, pressionando-a contra a parede. "Você acha que pode me humilhar?" sussurrou ele com o rosto próximo ao dela. Sua voz era um fio de aço, contida, mas cheia de veneno. "Eu deveria acabar com você aqui mesmo." Elisa tentou lutar contra o aperto, mas ele a soltou antes que pudesse fazer qualquer coisa. Ela caiu no chão, engasgando, enquanto Edgar a olhava com desprezo. "Mas sabe o que é mais divertido?" continuou ele, abaixando-se para encará-la de perto. "Eu não vou fazer nada ainda. Vou assistir enquanto você se destrói." Ele se levantou, ajeitando o paletó, e a deixou ali, tremendo de medo e confusão. Elisa não sabia o que era pior, o ataque ou a promessa silenciosa de algo ainda mais terrível. Ela foi para o quarto sozinha naquela noite, mas não conseguiu dormir. Edgar sabia de tudo. Por que ele não tomara medidas imediatas? O que ele estava planejando? Elisa sabia que Edgar não era um homem comum. Ele tinha negócios obscuros, aliados poderosos e a reputação de se livrar de quem ousasse cruzar seu caminho. Após o confronto no corredor, o medo passou a consumi-la. Durante anos, ela ouvira rumores sobre funcionários que desapareceram sem deixar vestígios. Agora, ela não conseguia afastar a sensação de que poderia ser a próxima. Sentindo-se encurralada, Elisa buscou consolo na única pessoa em quem acreditava poder confiar, seu amante Samuel. Eles se encontraram no estábulo da mansão, sob o luar pálido. Elisa, com os olhos cheios de lágrimas, contou sobre a ameaça velada de Edgar. "Ele sabe de tudo, Samuel. Ele não vai parar até me destruir", disse ela, com a voz embargada. Samuel a abraçou, mas algo no toque dele parecia diferente. Não era reconfortante, era possessivo. "Você precisa parar de agir como uma garotinha assustada, Elisa", disse ele, apertando seus ombros com força e com um olhar perturbador. Ela ficou paralisada. O tom agressivo de Samuel era algo que nunca ouvira antes. "Você quer se livrar dele, não quer? Então pare de chorar. Não tem mais volta." Aquela última frase ficou ecoando na mente de Elisa. Não havia mais volta. Samuel parecia estar assumindo o controle de uma maneira que a assustava. Pela primeira vez, uma sombra de dúvida passou por sua mente. Ela tentou afastar o pensamento, mas não conseguiu ignorar a sensação de que Samuel estava escondendo algo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, uma pergunta atormentava sua mente. Quem realmente era Samuel? 2 dias haviam se passado e Elisa não tinha nenhuma notícia de seu marido Edgar, que não havia voltado para casa desde a noite do jantar, e nem de seu amante Samuel, que não havia mais aparecido desde o encontro no estábulo. Elisa tentava dormir,
mas ouviu vozes abafadas vindas do jardim. Levantou-se e caminhou em silêncio até a janela. Sob a chuva, viu Samuel discutindo com alguém. A pessoa com quem ele conversava estava encapuzada e o som da chuva abafava a conversa, mas ela conseguiu ouvir algumas palavras. Depois do casamento, tudo será resolvido. Ela não vai desconfiar de nada. Elisa não conseguiu distinguir a voz da outra pessoa, mas o tom era familiar. Seu coração disparou. Voltou para a cama, tremendo. Quem era aquela pessoa? E o que significavam aquelas palavras? Após uma semana, Edgar voltou para casa em uma maca rodeado por médicos. Ele começou a adoecer misteriosamente na viagem de negócios, disseram os médicos, mas ninguém, nem mesmo Elisa, percebeu que estava sendo envenenado muito antes daquele jantar horripilante. A morte de Edgar foi rápida e inesperada. Elisa, mesmo temendo por sua vida nos últimos dias, sentiu um nó na garganta ao saber que ele havia morrido. Ela nunca quis que terminasse assim. Quando confrontou Samuel, ele não negou, assumiu toda a culpa pelo envenenamento de Edgar. Foi necessário, Elisa. Ele nunca teria permitido que vivêssemos em paz. Agora estamos livres para sermos felizes, disse ele com um olhar lunático e perturbador. Elisa sentiu um peso no peito. Mesmo suspeitando que Samuel estivesse envolvido, ouvir a confirmação foi como uma facada. Ela queria fugir, mas Samuel começou a apertar seus ombros com força e disse: "Precisamos nos casar. Agora que ele morreu, as pessoas vão começar a falar, e você precisa de mim, Elisa. Pense em como vai ser difícil cuidar de tudo sozinha." Elisa, vulnerável e sem forças para resistir, acabou aceitando. O casamento foi discreto, sem grandes celebrações. No dia em que voltou para a mansão como esposa de Samuel, algo dentro dela mudou. Ele parecia um homem diferente. Logo na primeira noite após o casamento, Samuel mostrou seu verdadeiro rosto. Ele já não era o homem carinhoso que a fazia sentir-se segura. Agora, falava com ela de forma ríspida, quase como Edgar costumava fazer. "Você é minha mulher agora. Precisa começar a agir como tal. Nada de choramingos ou dúvidas. Eu sou seu dono, entendeu?" Elisa ficou em choque, mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, ao retornar de uma breve saída, encontrou Edith em sua sala de estar. Sua amiga de infância e governanta, a única pessoa em quem confiava completamente, estava vestida com um de seus vestidos mais caros, usando sua maquiagem e dançando na sala de estar de forma sedutora para Samuel, visivelmente bêbada. Samuel estava sentado no sofá com um charuto na mão e um jornal no colo, observando a cena com um sorriso zombeteiro. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Elisa, com a voz tremendo. Edith riu, como se não fosse nada demais. "Só estou me divertindo, Elisa. Você não se importa, não é?" Elisa ficou imóvel. Por mais que amasse Edith como uma irmã, aquilo era inapropriado, absurdo. Ela ficou enojada e correu para o porão, onde sempre foi seu calabouço particular. Onde o espelho antigo estava, o único lugar onde conseguia ficar sozinha. Sua mente era um turbilhão. Edith, sua amiga de infância, cruzaram um limite que parecia impossível. Samuel, sentado no sofá, assistindo a tudo sem reação, parecia um estranho. Elisa sentia-se traída, humilhada e presa em uma situação que não podia controlar. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração carregado de raiva, ela gritou: "Por que isso está acontecendo comigo? Eu confiei neles. Eu confiei em você." Sua fúria a levou a socar o espelho com força. O impacto fez com que uma rachadura se formasse no vidro, criando um padrão sinistro que parecia pulsar. Um pequeno corte surgiu em sua mão e gotas de sangue escorreram pela moldura dourada, sendo absorvidas pelas fissuras. De repente, o espelho começou a brilhar de forma intensa e assustadora. Elisa recuou, assustada, mas não conseguiu desviar o olhar. Uma luz fantasmagórica preencheu o salão
e imagens começaram a surgir. A princípio, eram memórias vagas da mansão, festas suntuosas, pessoas ricas, negócios sendo fechados. Mas logo a verdade começou a aparecer. Ela viu Edgar, seu falecido marido, mais jovem, ao lado do próprio pai, usando o espelho para chantagear convidados ricos. Segredos eram revelados nas visões, e a família usava isso para enriquecer. O espelho era um artefato sombrio, uma herança maldita que sustentava os negócios sujos dos antepassados de Edgar. Não pode ser, murmurou Elisa, horrorizada. Mas o espelho não parou. Agora mostrava cenas recentes. Samuel e Edith juntos, rindo e trocando carícias. Assim que ela assinar os papéis, tudo será nosso, dizia Samuel. E se ela desconfiar? Perguntou Edith. Ela é ingênua demais. Não se preocupe, meu amor. Depois que ela estiver fora do caminho, seremos donos de tudo. Elisa levou as mãos ao rosto, incapaz de suportar o que via. Mas o espelho parecia implacável. Mostrou Edith ajudando Samuel a envenenar Edgar, enquanto riam do destino de Elisa. Ela vai morrer também, dizia Edith, com uma frieza que Elisa nunca imaginou ser possível. A última imagem foi a mais cruel. Edith e Samuel, deitados juntos, planejando como gastar a fortuna. É tudo nosso agora. A voz de Samuel parecia distante, mas ainda assim a perfurou como uma faca. O brilho do espelho diminuiu, deixando Elisa sozinha no salão, com as rachaduras no vidro ainda pulsando. Sua mão ensanguentada tremia. A verdade era clara. Samuel e Edith haviam planejado tudo desde o início. A morte de Edgar, o casamento e agora, sua própria morte. Elisa sabia que não podia deixar que Samuel e Edith suspeitassem de que ela havia descoberto a verdade. Na manhã seguinte, ela se fingiu de boba, preparando um jantar especial na mansão. Samuel estava confiante, com um sorriso presunçoso que agora a enojava. Edith, por sua vez, agia como se fosse a dona da casa, movendo-se com uma arrogância que Elisa nunca vira antes. Durante o grande jantar, Elisa posicionou o espelho rachado estrategicamente no salão. Quando todos estavam reunidos, ela fez questão de chamá-los. Este espelho é fascinante. Sempre achei que fosse apenas uma peça decorativa, mas parece que tem uma história interessante. Samuel franziu o senho e, quase em desespero, disse: Elisa, o que você está fazendo? Elisa, o que você está fazendo? Mas antes que pudesse continuar, o espelho brilhou novamente. Desta vez ele projetou as imagens diretamente para o salão. Samuel levantou-se de forma brusca, tentando afastar Elisa do espelho, mas ela foi mais rápida. Todos vejam o que eles fizeram. Esses dois mataram Edgar. Eles planejaram tudo. Edith, tomada pelo desespero, gritou: Você nunca mereceu nada disso, Elisa. Eu deveria estar no seu lugar. Sempre deveria ter sido meu a casa, o Edgar, o dinheiro, tudo. Samuel tentou controlá-la, mas Edith, furiosa, revelou o restante. Foi ideia dele. Eu só queria a casa, mas ele queria te matar. É um psicopata. A próxima envenenada seria você. O caos se instalou. Samuel, percebendo que havia perdido o controle, tentou atacar Elisa com uma faca, mas foi contido pelos convidados. Edith, desesperada, tentou fugir, mas tropeçou em um dos candelabros e caiu sobre uma peça de metal pontiaguda, morrendo instantaneamente. Com Samuel preso e Edith morta, Elisa finalmente sentiu o peso começar a sair de seus ombros, mas a mansão e o espelho eram lembranças do horror que vivera. Precisavam escapar de relacionamentos abusivos e traições, porque a pior traição não é apenas a que vem de quem menos esperamos, é a que tenta nos convencer de que somos fracos,
incapazes de reagir. Elisa aprendeu que não importa quão sombrias sejam as circunstâncias, ninguém tem o direito de decidir o destino de outra pessoa. Ela renasceu ao se libertar, não apenas das correntes que aprendiam, mas da ideia de que precisava ser salva. Nenhuma corrente é forte o suficiente para prender uma alma disposta a lutar por sua liberdade.